Olá, humanizadas! Aqui quem fala é a Tamara Fontanella, host do podcast Humanizando Tech. E eu sou a Bruna Merich, host aqui do podcast também. Bom, hoje então falaremos sobre carreira, agilidade. Vamos conhecer também um pouquinho mais sobre o papel do Scrum Master e quais os desafios e dicas para se desenvolver nessa área com a nossa convidada Gabriela Waltrick. Não sei falar isso, tá certo? Waltrick. Mas tá tudo bem, então ninguém acerta. Boa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, muito meninas. bem-vinda, Obrigada Gabi. pelo convite. E aí, então, nossa convidada é agilista, ou Scrum Master, como é mais popularmente conhecida a profissão, formada em Relações Internacionais pela UFSC, pós-graduada em Governança de TI pela Unisul. Atualmente trabalha na Philips, na área de desenvolvimento de software do produto de cardiologia. Tem 2 cachorrinhas maravilhosas que ama demais. Adora estar ao ar livre, cuidando de plantinhas e jogar um videogame, estar com amigos. Exatamente. Muito bom! Muito bom, Gabi. Seja muito bem-vinda. Aqui é o Humanizando Tech. A gente quer conhecer um pouquinho aí de ti, certo? Então, fala um pouquinho aí da Gabi, né? Deixar o nosso público aí te conhecer um pouquinho mais. Então, a Tamara já fez uma introdução boa, né? Eu sou formada de profissão em Relações Internacionais, né? Tenho bacharel em Relações Internacionais. E eu caí, assim, de paraquedas no mundo da TI, né? No fim das contas. Mas, recentemente, né? Eu não sou só a pessoa que eu sou no trabalho ou profissionalmente, né? Recentemente comprei minha casa, tô fazendo uma reforma. Então, várias mudanças aí nesses últimos tempos. Que conquista, Gabi. Uma casa realmente, né? Uma baita conquista. Parabéns. E sobre a tua carreira, então foi uma migração, né? Porque realmente tu não é da área de TI, tu chegou a trabalhar com relações internacionais. Conta um pouquinho pra gente aí se foi uma migração, né? Como é que surgiu essa vontade de trabalhar com TI? Eu caí bem, assim, perdida no mundo da TI, né? Eu me formei, acho que foi em 2016, se eu não me engano, por aí. E aí, quando eu me formei, eu tava louca para trabalhar na área de relações internacionais. Só que eu me formei na UFSC, né? Em Florianópolis é muito difícil. Você não tem um campo de trabalho legal para essa área lá, né? Tem bastante turismo, tem bastante hotelaria, essas coisas assim. Então, você consegue fazer um trabalho legal. Mas na área de relações internacionais não é uma cidade que tem, tipo, portos, que tem parte de comércio exterior, ou que mesmo que tem embaixadas, esse tipo de coisa. E aí, eu tava num momento muito legal lá em Floripa e não queria me mudar de lá, né? E procurei por um tempo, assim, alguma coisa na minha área e não achei, né? Na época eu tava namorando e esse meu namorado ficava me enchendo o saco. Vamos trabalhar lá na minha empresa, não sei o que. Na minha empresa, né? Na empresa que eu trabalho, é legal, é de TI, não sei o que. E eu falava, mas eu não quero trabalhar com TI, gente, né? Tipo, não. E eu neguei várias vezes, inclusive enquanto eu fazia faculdade. Ele me chamou pra trabalhar lá, né? Tipo, manda teu currículo e tal. E eu nunca queria. Aí me formei, não achei nada na minha área, não queria sair de Floripa. E aí eu falei, tá, beleza, vou mandar o currículo. E aí mandei meu currículo pra lá. E eu entrei na área de suporte. Nem entrei na área de TI, né? Eu não sabia nada de TI na época. Sabia mexer no computador, mas... Né? É bem comum o suporte ser uma porta de entrada, né? E aí eu nem trabalhava no suporte técnico. Eu trabalhava mais no suporte na área administrativa e financeira, né? E aí, depois de um tempo... Acabei conhecendo a galera lá, fiquei 4 anos na empresa, foi bem legal, aprendi bastante. E eu acabei tendo contato com o pessoal, com o time de desenvolvimento, porque eles desenvolviam as funcionalidades e a gente tinha que testar para ver se estava funcionando. E a gente era os stakeholders, né? Nós éramos os stakeholders do time de desenvolvimento lá, porque a gente mexia bastante com área financeira, eles tinham que desenvolver, sei lá, nota fiscal, qualquer coisa desse gênero, a gente testava, né, antes de liberar em produção. E aí acabei tendo mais e mais contato com o time de desenvolvimento. E aí uma criatura abençoada, né, que foi a minha mentora e que eu amo de paixão até hoje, ela me abriu os braços e falou, cara, vem, tu gosta, tu quer, é algo que te interessa? Eu falei, sim, pelo que eu conheço,
Eu gosto. E aí ela me abraçou e me ensinou quase tudo que eu sei, né? Então foi assim que eu caí no mundo da TI, na verdade. Olha que interessante. E na época que tu era do suporte ali, né? Chegou a usar alguma coisa que tu aprendeu em relações internacionais ou nada? Nada da faculdade. Absolutamente nada. Assim, óbvio, né? Quando você faz uma faculdade de humanas, né? Que é relações internacionais, é totalmente humanas, né? Tem uma ou outra matéria ali, tipo de economia, mas é humanas. Você aprende a conversar e a se expressar muito bem, né? Você tem muita criação de texto, muita criação de conteúdo e isso te ajuda a se expressar legal. Então, isso eu acho que você pode usar em qualquer carreira, independente onde você tá, né? Se você tá no suporte, você tá atendendo cliente, você se expressa de uma forma mais clara. Enfim, tudo ajuda, né? Mas específico da área de relações internacionais, nunca usei nada, infelizmente. Olha só. E falando um pouco mais da tua mentora ali, o que ela te ensinou exatamente? Porque hoje tu é Scrum Master, né? Sim. Mas como é que tu foi cair nesse papel de Scrum Master? Então, na empresa que a gente trabalhava, que ela me ensinou bastante, a gente não fazia só a parte de agilidade, né? Era uma área que estava surgindo, porque assim, era uma empresa pequena, não era uma empresa grande, né? E aí ela foi crescendo e demandando cada vez mais desenvolvimento, né? Um time de desenvolvimento. E aí eles contrataram um gestor para a área de desenvolvimento que começou a contratar um monte de gente. E ele era um gestor que tinha muito conhecimento de mercado. E aí ele falou, cara, eu posso fazer, mas eu acho legal a gente ter uma área que seja responsável pela parte de agilidade, né? E aí a esposa dele era essa pessoa. Inclusive, a gente tem contato até hoje, adoro os dois, assim, um casal maravilhoso. E aí eles contrataram a esposa dele para criar a área do zero. Então, surgiu, não existia essa área dentro da empresa e a gente administrava. Então, fazia parte de projetos, né, tipo um PMO, assim, e fazia a parte de agilidade. Então, assim, era um cenário onde a gente tinha times que trabalhavam 100% cascata, né? Tipo, chegava os caras com uma demanda aleatória, o CEO com uma demanda aleatória e falava, faz isso, né? E os caras tinham que se virar nos 30 para migrar para uma área de ágil, né? Estruturando com as demandas, chegando com um feature, né? Priorizando a feature, o PO fazendo esse trabalho. Então, foi todo um trabalho de migração e de mudança da mentalidade dentro da própria empresa, né? Legal, Gabi. Eu acho que quem trabalha já há mais tempo no mercado conheceu bem essa mudança, né? De sair do cascata para ir para agilidade, né? Mesmo que a agilidade tenha muitos anos, né? A gente às vezes acha que é uma coisa recente, né? Esses tempos eu vi o dado, eu acho que era mais de 20 anos, era realmente bastante tempo, né? Mas pelo menos para software, assim, ficou muito mais popular nos últimos anos, né? Talvez, assim, nos últimos 10 anos, né? Que aconteceu, né, do cascata, para quem aí não sabe. Então, o cascata, ele é bem faseado, né, a gente começa uma fase, termina, né, então tem a parte ali de design, depois a implementação, depois o teste, para agilidade, que vem essa entrega muito mais constante, né, então que traz também muitos benefícios, com toda certeza, assim como a cascata também tem todos os seus benefícios, né, mas são coisas bem diferentes. Falando um pouquinho do teu papel aí, né, sobre Scrum Master, né? Então, o que é esse papel? O que o Scrum Master faz? Quais os desafios que tu tem no teu dia a dia? Essa é a parte mais difícil sempre de explicar, né? Eu acho muito engraçado. A minha mãe não sabe até hoje o que eu faço da vida, né? Eu falo, sou Scrum Master. Ela fala, legal. Quando a gente trabalha com TI é engraçado, porque um desenvolvedor, um tester, o produto do trabalho de vocês é algo palpável, algo que alguém vai usar. Né? O produto do meu trabalho não é algo palpável, não é algo que alguém vê no dia a dia ou que usa, né? Então é muito mais difícil de explicar. Acho que o paralelo mais próximo que a gente consegue fazer é algo relacionado a um engenheiro de produção, que trabalha a eficiência e eficácia do fluxo. Né? Assim como no chão de fábrica, a gente tem esse engenheiro que é responsável pela eficácia, pela eficiência, garantir que as entregas estão sendo feitas com qualidade e de forma eficiente, assim age o Scrum Master, só que no desenvolvimento do software. Né? Então, a gente está ali buscando gargalos que a gente encontra no dia a dia, a gente está procurando oportunidade de melhoria,
né? A gente está procurando processos que tenham menos desperdício, né? Então, é um trabalho bem minucioso, mas também que, às vezes, não é um trabalho tão visto, né? No final das contas. E você vê que muitas empresas não veem o valor ou não veem o resultado desse trabalho quando você vê nas vagas de mercado e etc., que você vê lá aquelas vagas, tipo... que você tem que ser um Scrum Master / Dev. Você tem que ser um Scrum Master / alguma coisa. Um Scrum Master / gerente. Né? Tipo, quando você não vê tanto o valor daquela profissão. Né? Mas você não consegue ver se você não tem. Então, acaba ficando meio difícil, né? Interessante esse teu ponto. E até pensando assim no que tu trouxe, a forma de avaliar o papel de um Scrum Master, se ele realmente está fazendo um bom trabalho, é totalmente diferente das outras pessoas. Por quê? Porque quando tu olha para um dev, tu vai ver se ele tá codando, se ele tá entregando com qualidade, se ele tá pensando na arquitetura, né? Se ele tá aplicando técnicas de clean code, arquitetura limpa, né? Etc. Como é que é a avaliação de um Scrum Master? Como é que o teu líder vê se tu tá fazendo um bom trabalho? É muito subjetivo, né? Muito. Tipo, óbvio, a gente define metas, né? No início do ano, então... Essas metas traduzem em coisas palpáveis, né? Então, assim, você cobrar ou auxiliar o time a criar um definition of done, definition already, e que esse time use, né? Se não está usando, por que não está usando, né? Então, a gente traduz as metas em coisas palpáveis no final das contas, mas é uma avaliação mais subjetiva, né? É como se você fosse avaliar, por exemplo, um gestor de pessoas. Né? Como você avalia um gestor de pessoas? É difícil. É muito mais subjetivo do que você ir lá abrir, esse cara fez 5 PR esse mês. O que está acontecendo? Até porque muito do sucesso do teu trabalho também não depende só de ti. Exatamente. Né? Então depende, assim, do time inteiro também estar colaborando, né? Eu acho, assim, que realmente eu acho que é um papel que, infelizmente, deve aparecer mais quando tá sendo mal executado do que quando tá sendo bem executado. Quando tá sendo bem executado, ele vai simplesmente acontecendo, mas né? não é um exemplo bom, não. Porque qualquer trabalho aí, se tá sendo mal executado aí, vão te cobrar, entendeu? Se tu for dev, vão te cobrar. Se for QA, vão te cobrar se tiver ruim. Não, isso sim, mas eu digo assim, quando tá sendo mal executado, ele vai aparecer. Vai ficar mais claro, isso. Né? Quando ele tá sendo bem executado, talvez eles não consigam perceber o mérito dela de estar executando bem. É isso que eu quis dizer, sabe? Então, é diferente de, tipo assim, quando tu entrega um software super redondinho, um código limpo, assim, todo mundo consegue perceber muito facilmente, né? Então, às vezes é difícil. Não sei, né? Nunca fui Scrum Master, né? Mas, legal. Falando um pouquinho, assim, sobre a metodologia do Scrum, né? Um dos erros que eu já percebi, assim, na minha carreira aí, quando a gente foi adotando, é querer botar aquilo ali para funcionar de qualquer jeito. Então, como é que ele funciona? Tem essas reuniões. Então, todo dia a gente vai ter que ter a daily de 15 minutos. Todo dia a gente vai ter que ter todo final de sprint vai ter que ter retrospectiva, né? Então, pegar aquele framework e colocar ali como um by the book, né? Queria saber da tua opinião, né? Quais são os maiores desafios, quais são os maiores erros que as pessoas cometem, né? Quando elas vão tentar trazer essa metodologia aí pro dia a dia delas. Olha, assim, não tem um certo ou errado, né? Uma Sim. verdade absoluta, né? O que eu, Gabriela, gosto muito de seguir, né? Sempre que eu entro num time novo, ou numa empresa nova, ou numa realidade diferente, primeiro eu entendo o contexto do time. É um time que já trabalha com ágil há anos e tá ali funcionando e entregando legal. Beleza. Eu vou sentar e vou ver como eles fazem as coisas e entender o que tá acontecendo. Tipo, eles fazem daily, a daily tá legal, ou a daily tá durando 40 minutos, né? Eles não fazem daily, legal, então vamos sugerir, né? A gente começa a trazer essas coisas aos pouquinhos. Mas eu acho importante você chegar num ponto que o teu time tenha a experiência completa do Scrum. Porque o Scrum é o framework mais básico que existe. Ele tem um livro, literal, você vai lá, abre o livro, ele vai te dizer o que fazer, né? E você tem tudo lá escrito, tipo, o que é o esperado, né? O que tu tem que fazer e o que é o resultado esperado daquele evento ou reunião, enfim. E aí, você aplica isso até você chegar num ponto onde você tem todas as reuniões. Você chegou nesse ponto onde você tem tudo bem definido do Scrum no teu time, aí você começa a tirar o que não faz sentido. Né?
Tipo, você vai... Obviamente, as reuniões de retrospectiva são extremamente importantes, porque sem reunião de retrospectiva, você não vai conseguir avaliar o que está funcionando ou não dentro do seu time. Hoje eu tenho time... eu tô com os meus times já, sei lá, 3 anos por aí. Eu tô na Philips já há 5 anos, mas com o mesmo time já há quase uns 3 anos. E aí, hoje eu tenho times que eles odeiam fazer retro. Odeiam, né? E é super comum. Em todos os lugares que eu vou, isso é uma das coisas mais comuns. Mas o que eu faço? Eu me adapto à realidade deles. Eles são gringos, inclusive, né? Eles trabalham lá na Irlanda. E aí eles não gostam. Eles arrumam uma reunião na hora, eles arrumam, sabe? Sempre. Falo assim, beleza, vocês não querem entrar na reunião? Não tem problema. Mas vocês vão escrever o que vocês estão achando de problema. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir melhorar. E aí a gente adapta para a realidade que a gente tem naquele momento, né? Então não tem certo ou errado, não tem, tipo, o que nunca deve ser feito. Não tem, é a realidade daquele time, né? É interessante. Quando eu estava falando ali sobre as dificuldades iniciais, né, pelo menos para minha carreira, era querer pegar o by the book e fazer ele acontecer. E talvez um by the book bem feito, ele realmente funciona super bem, né? Eu, por exemplo, hoje participo de um time que tem todas as cerimônias, né? Mas, tipo assim, a gente sai de uma retrospectiva com ações, né? Já participei de retrospectiva que todo mundo ia lá, reclamava, virava um muro de lamentações. Beleza, daqui 15 dias a gente vem reclamar de novo. Bateu o ponto. Bateu o ponto. Isso é muito importante. Você tem que ter ações palpáveis que você sai dali para que você pode fazer, né? Não adianta você virar uma sessão de reclamação, igual tu falou, né? Tem que ser uma sessão produtiva, né? Se mesmo assim os times não veem valor, aí você tem que conversar com o time e entender por que vocês não estão vendo valor. Esse time que eu tenho, que realmente não gosta de fazer retrospectiva, a maioria dos problemas que eles encontram e que eles reclamam numa retro ou conversam numa retro são problemas que estão fora do time. Estão lá a nível de projeto, estão a nível de priorização, então em camadas que eles não conseguem influenciar. E aí eles não veem resultado na retrospectiva, né? Então acaba sendo mais complicado. Então, o que eu faço nesses casos? Eu saio com ações de, então vamos falar com fulano, vamos falar com ciclano. Beleza, a gente não vai mudar, não vai reinventar a roda, não vai. Se as pessoas não quiserem mudar lá em cima também, elas não vão mudar. Mas a gente tá reportando que do jeito que não tá funcionando pra gente. Interessante. Né? E tu trouxe muito, assim, esse poder de conseguir identificar o que o teu time está precisando e entender como tu pode criar plano de ação para que tu encontre realmente trabalho com melhoria contínua, né? E no teu ponto de vista, quais são as habilidades, além dessa que eu tô tentando sintetizar numa palavra, mas isso é uma soft skill, você ter essa capacidade de olhar o todo, o macro e conseguir identificar as oportunidades é uma soft skill. Mas, além disso, né, quais são as outras skills que tu acredita que o Scrum Master precisa ter? Assim, a maior parte das skills de Scrum Master que eu vejo hoje são soft skills, né? Então, tipo, comunicação. Um Scrum Master que não sabe comunicar o que ele quer, não consegue desenvolver, não consegue... Porque você tem que estar lá nas reuniões e você tem que estar numa posição que você está dominando, eu diria, a reunião, né? Que você consegue guiar a reunião para onde você quer, né? Você tem que conseguir fazer isso. Então, se você não conseguir se comunicar bem, não conseguir passar uma mensagem legal, você não vai conseguir chegar no objetivo que você quer. Porque o Scrum Master, ele não está dentro do time. Ele é um membro do time, mas ele não está dentro do time. Ele é uma pessoa mais neutra ali dentro, né? Que tenta não tomar lados de ninguém, né? Então, quando você tem essa situação que você tem um Scrum Master que não consegue identificar um problema ou que não consegue... ver o problema, já é complicado. Mas se você tem um Scrum Master que consegue ver o problema, porque a gente está de fora, a gente vê o problema, mas ele não consegue trazer isso na retro, levantar essa questão na retro, você vai ter retros que não vão funcionar para o seu time. Porque, às vezes, o time não está identificando o problema. Ele não está vendo qual é a questão que eles têm que trabalhar.
Porque eles estão muito focados lá, tipo, no dia a dia, preciso fazer esse código, preciso terminar esse teste, preciso entregar isso aqui, porque normalmente tá todo mundo apagando fogo, né? Isso é padrão. E aí, então, eles acabam não enxergando todo. E você, como Scrum Master, você interage também com stakeholder, interage com PO, interage com outras camadas que, às vezes, o pessoal ali do time de desenvolvimento não interage com tanta frequência. E aí você consegue enxergar melhor o que está acontecendo ali dentro. Né? Então, tu tem que conseguir guiar as coisas e se comunicar de um modo que seja efetivo, né? Para mim, é a principal skill que um Scrum Master tem que ter. Comunicação, capacidade analítica, que mais? Eu acho que uma coisa também bem importante é o gerenciamento ali de tempo, né? Sim. Eu acho que é uma soft skill bastante importante quando tu é Scrum Master. Assim, tu tem que ser extremamente organizado também, tu tem que manter todo mundo, tipo... às vezes as pessoas falam alguma coisa numa daily, tu tem que pescar e falar, então faz isso. Será que ele tá com dificuldade? Tu tem que conseguir pescar essas informações, às vezes, com meia palavra que a pessoa te fala em uma reunião de 15 minutos. No teu caso, em inglês ainda. Exato. Boa. Gabi, uma coisa que tu falou é que é muito verdade, né? Que parece que a gente tá sempre sob uma pressão ali, né? Tá sempre apagando um fogo, né? E a gente percebe que é para todas as empresas, todos os papéis têm muito esse sentimento, né? E o teu papel, ele tá muito relacionado com gestão de fluxo, né? Pelo que tu comentou ali com a gente, que é realmente ter, né? E quem conhece um pouquinho sobre agilidade também sabe que a gente tá falando de agilidade, a gente tá falando de entrega contínua, certo? Então, é uma das maiores características, né? Quando a gente compara ali com um cascata. Quando a gente está falando nessa entrega contínua, né, nessa pressão toda que está acontecendo, no teu papel de Scrum Master, como é que tu faz para ajudar ali a equilibrar, para que a gente realmente esteja entregando, mas mantendo a qualidade? É difícil, tá? E normalmente essa parte de continuar entregando, mantendo a qualidade, tem que ser uma coisa que esteja dentro da cultura daquele time e daquela empresa, porque daí é muito mais fácil. Né? Hoje, ali na Philips, a gente trabalha com produto médico, né? Software médico. Então, o que a gente entrega pode impactar a vida de um paciente, um diagnóstico, né? Então, assim, a qualidade está acima de tudo que a gente entrega ali dentro hoje. Então, isso já é muito cultural, né? Na empresa anterior que eu trabalhava, o gerente de desenvolvimento era também o gerente de teste. Então, ele era cobrado não só pelas entregas, mas pela entrega com qualidade, né? Que eu acho que é muito importante. Então, a empresa tem que garantir uma forma, tem que estar ciente da entrega, que a entrega com qualidade, ela traz muito mais valor para a empresa que você entregar uma coisa mais ou menos, né, que não está funcionando tão legal. Né? Você tendo isso na cultura ali dentro da empresa ou dentro do time em si, já é um passo enorme para você dar. Mas assim, você tem várias ferramentas no dia a dia que você consegue usar para garantir a qualidade da entrega. O Definition of Done é uma delas. Né? O que eu preciso fazer nessa história, ou nessa feature, ou nessa funcionalidade que eu preciso verificar que eu não posso fechar essa feature sem ter isso. Né? Eu verifiquei se tinha algum risco, alguma dependência, se isso ia impactar um teste, se meu teste é automatizado, se a alteração que eu fiz não vai impactar esse teste que já está rodando e não vai quebrar alguma coisa. Então, o Definition of Done está aí para isso. É uma das ferramentas mais simples e mais rápidas de você utilizar. Mas aí tu tem que cobrar o seu time para que ele utilize. Muito legal isso que tu trouxe, porque assim... depende muito da cultura da empresa e depende muito do produto que tu tá trabalhando. Então, tu trouxe o ponto de ser cardiologia, que é extremamente crítico. Você tá mexendo com a vida das pessoas. Eu, por exemplo, trabalho com milhões de dados brasileiros. Então, a segurança desse dado, ela é muito importante para minha empresa. E eu e a Bruna, a gente veio da área de qualidade, né? A Bruna é gerente de qualidade hoje em dia. E a gente fala muito sobre aonde a gente deveria chegar também com padrões de qualidade, no sentido de... Depende muito, e aí a gente já debateu algumas vezes, chegou nessa conclusão que depende muito aonde tu tá trabalhando, né? Quais são os direcionais da empresa, qual é a cultura, qual é a necessidade da qualidade daquele código, que é o que vai direcionar o trabalho no dia a dia, no final das contas, né? Eu acho que depende muito, assim, da realidade que você tá inserido, né? Não adianta... Não existe fórmula mágica, não existe, né? Como você vai garantir a entrega de qualidade? Depende.
Né? O modo mais fácil que eu consigo pensar, que é o mais simples, que qualquer pessoa poderia aplicar em qualquer lugar, é fazer um definition of done que funcione. Né? Mas também não existe um definition of done pronto, tipo, pega esse aqui e usa. Você vai ter que ver a realidade do teu software, a realidade do teu produto e a realidade da tua empresa e ver o que faz sentido estar lá. Não, é exatamente isso. Hoje, por exemplo, para mim, em alguns produtos que eu trabalho, acessibilidade é extremamente importante. Que até então, na minha carreira inteira, não tinha a importância e o peso que tem hoje, né? Então, pra gente, qualidade está muito ligado também à acessibilidade, né? E que talvez para ti, no teu produto, não é tanto, né? Então, é realmente tu olhar pro produto, pra realidade da tua empresa e tudo mais, né? Eu adoro Definition of Done porque ele vem, quando ele funciona, para matar a frase tá pronto, só falta testar ou só falta alguma coisa, né? Que é bem comum na área de TI, né? Sim. Não, essa tá pronto, só falta testar, eu já ouvi algumas vezes. Eu dava um nervoso, eu falava, meu Deus, como socorro Deus. Mas, Gabi, eu queria entrar contigo. Você falou bastante de Definition of Done, a gente falou também sobre retrospectiva. São coisas do mundo da agilidade, né? São ferramentas ali que nos auxiliam no dia a dia trazer mais qualidade e performance para o time, né? E além disso, fala um pouco mais de métricas, né? Indicador que tu gosta de usar, de acompanhar o teu time e ver se realmente ele tá performando melhor. Assim, o nome Scrum Master, ele remete muito ao Scrum, né? O Scrum é uma das únicas... As métricas do Scrum são as únicas que eu odeio. Pra ser sincero aqui. Eu gosto muito de trabalhar com as métricas do Kanban. Eu acho que elas fazem mais sentido e demandam menos tempo do time. Eu tive essa discussão esses tempos, inclusive, acho que foi no finalzinho do ano passado. Enquanto as métricas do Scrum, elas demandam muito do time, então... a gente tem que sentar, a gente tem que ver o tamanho dessa história, daí a gente faz um planning poker, daí cada um dá um número, daí eu não concordo contigo, e a gente entra numa discussão, e no fim das contas, para mim vai ser mais fácil, para você vai ser mais difícil, e nada vai mudar em relação a isso. Então, perde-se muito tempo, né? Esse é o meu principal problema. Além de outros, tem vários, né? Eu já fiz, inclusive, uma talk só sobre os problemas e story points. Mas... então, é uma coisa que eu não acho que faça sentido, né? Eu acho que a gente está ali para pensar num fluxo que funcione e que seja eficiente para o time todo. Então, a melhor forma que eu vejo de você tirar esse peso do time de desenvolvimento, de ter que ser E quando eu falo time de desenvolvimento, envolve o pessoal de testes também, né? Mas que você tira o peso de ter que ser o vidente, né? Tipo, quanto tempo vai demorar? Não sei, deixa eu pegar minha bola de cristal, né? Total. E a principal métrica que ajuda nisso são as métricas do Kanban. Né? São métricas baseadas em dados históricos, né? Então, no começo do time você não vai ter nada. Beleza, roda uma sprint sem ter nada, mas guarda os dados. A segunda sprint você já tem o dado da primeira. E assim você vai criando os dados e as informações que você precisa para você ser cada vez mais eficiente e efetivo no teu fluxo. Né? E é um tipo de métrica que, baseado em dado histórico, então ele não te demanda tempo do teu time de desenvolvimento. Não tem que ficar lá 1 hora numa reunião de refinamento pensando e discutindo se uma história é 8 ou uma história é 3. Né? Então, assim, aí as pessoas, normalmente, a pergunta que vem, né? Mas essa história é muito pequena, ou essa história é muito grande, daí como é que você vai saber isso, né? Porque a métrica do Kanban, ela diz assim, você entrega, sei lá, 15 work items, né? 15 atividades, seja histórias, bugs, etc. 15 atividades numa sprint. Daí as pessoas, a primeira coisa que sempre falam mas aí se forem histórias pequenas, cabe mais. Se forem histórias grandes, cabe menos. Né? É sempre essa discussão que se tem no mundo da agilidade. Mas se você lê o livro de Teoria de Restrições, é um livro, eu não lembro quem é o autor, mas enfim, ele é a base do sistema Kanban, tá? Ele é um livro que ele explica por que funciona num time de desenvolvimento esse número do throughput, que é o número da vazão, né? Quando você tem um time básico e um time que está ali se relacionando há algum tempo já, esse time ele tende a fazer a quebra de histórias de um modo bem similar, bem parecido. Então, tu não vai ter uma história gigantesca e uma história minúscula. É muito difícil. Porque é um time que
já faz um refinamento legal, consegue entender, pô, será que eu consigo quebrar essa história? Essa é a pergunta que tu tem que fazer no refinamento. Não se uma história é 8, ou é 3, ou é 13. Mas essa história é pequena o suficiente para estar numa sprint, ou posso quebrá-la mais? Isso é uma pergunta importante de você fazer, né? Até no meio da sprint, às vezes no meio da daily, eu pergunto, gente, essa história está muito grande, vocês não conseguem quebrar mais? Né? Então, são coisas que você tem que ter na sua mente o tempo todo. Né? Mas o throughput, ele funciona super bem. Eu tenho trabalhado com throughput nos últimos 2 anos e eu só uso throughput. E eu tenho um nível de previsibilidade muito bom dentro do meu time no quesito de entregas, em todos os times que eu passei. Quando eu entrei na Philips, eles usavam Story Points. E eles não queriam parar de usar Story Points. E aí eu comecei a fazer o throughput por trás, sem contar para eles. E aí eu fiz todo o processo, até que um dia eu olhei para eles aí no refinamento e eu não pedi para eles darem o número, enfim, fazerem planning poker, etc. E no começo eles ficaram assim, a gente não vai, né, fazer o planning poker e tal. Eu falei, não. E aí eles viram que foi começando a funcionar. E aí foi um caso que eu trouxe, inclusive, para os demais times, porque a gente tem times na Holanda, tem times no Brasil. E aí era uma conversa que eu tinha sempre com os Scrum Masters da Holanda, falando, gente, usem throughput, não usem Story Points, a gente perde muito tempo, a gente tem melhor previsibilidade. E é uma conversa que até hoje a gente tem, às vezes, porque tem Scrum Masters lá que ainda preferem trabalhar bastante com Story Points. E tudo bem. Se funciona, maravilhoso, né? Eu acredito, no meu ponto de vista, que o throughput, para mim, é uma das principais métricas e é a mais eficiente. Para você fazer um planejamento eficiente. Agora, se você quer ver onde está o gargalo, aí você usa o Cumulative Flow Diagram, que também é uma métrica do Kanban, né? Ele te mostra, basicamente, você consegue identificar os gargalos do teu time, porque ele é um gráfico de área, né? Quanto maior a área, maior a chance de ter um gargalo. Obviamente, não é sempre o caso, depende do tamanho do time. Mas as métricas do Kanban, de modo geral, eu gosto muito delas, porque elas demandam um pouco do time e trazem muita informação para você discutir. Legal. E falando um pouco mais do gargalo ali, explica um pouquinho mais como ele funciona. É o gargalo de área, para tu ver em que área ele está tendo mais... Ele está ficando mais parada, aquela demanda, vamos dizer assim? É que assim, os times quando a gente fala em time ágil, são times multifuncionais, né? Na sua concepção, né? Imagine que um time multifuncional, um time de ágil, assim, que você fala 100% ágil, é um time que tem todas as funções dentro daquele time. Então, eu trabalho muito com a parte de front-end. Então, eu tenho um designer lá dentro, eu tenho alguém que trabalha com front-end, eu tenho um cara de back-end, eu tenho um cara de testes para fazer a verificação se está tudo certo. E eu tenho um cara para cada coisa de ponta a ponta. Isso você vê a teoria, né? Se você vê um time realmente ágil. Quando a gente fala de squads, do modelo Spotify, era tudo assim, né? Então, todas as pendências que eu tenho de áreas diferentes, eu vou distribuir esses times, vou fazer um mini silo com que eles sejam independentes, né, que eles tenham autonomia também para tomar decisão, porque se você não fizer isso e não tiver autonomia, não adianta nada, você está só perdendo seu tempo, né? Quando você tem, então, esses vários pequenos processos, porque é como se fosse uma cascatinha, né? Uma mini cascatinha que está rolando ali dentro. Então, o time, a pessoa de design traz o design, a pessoa do front-end começa a fazer o desenvolvimento, aí o back-end já começa a fazer a parte do back-end e vai fazendo toda essa conexão. E essa história, atividade, né, é criado um card e ele vai passando pelo teu board. E aí você tem as colunas no teu Kanban de acordo com as tuas necessidades, né? Seja lá, refinamento, design, desenvolvimento, verificação, aprovação do PO, era isso que você esperava? Preciso no meu caso, às vezes eu preciso de aprovação do clínico. Um enfermeiro tem que ir lá usar a funcionalidade e entender. Não, realmente era isso que a gente precisava. Né? Então, as colunas do teu Kanban também vai ser de acordo com as tuas necessidades. E aí, você consegue ver de fato onde está ficando o teu gargalo, onde está ficando parado aquela atividade. Não, tá ficando parado muito tempo no desenvolvimento. Por quê? O que está acontecendo? As histórias estão grandes?
as histórias estão muito complexas, às vezes a gente não tem alguma skill dentro daquele time que deveria ter, ou a atividade não está posicionada no time legal, tipo, esse time aqui não tem o skill set para fazer isso aqui, será que outro time não seria mais interessante? Então, todas as métricas, elas te trazem os questionamentos. Tu vai fazer as informações para você fazer as perguntas certas, né? Então, é basicamente isso, né? Então, o gargalo, você vai ver, ele é um gráfico de área, ele é baseado dentro do o CFD, né? O Cumulative Flow Diagram, ele é um gráfico de área e ele vai te mostrar, quanto maior a área, maior o espacinho lá, maior a probabilidade dele ser um gargalo dentro do teu processo, porque o card está ficando mais tempo lá, né? É sempre o caso? Não. Às vezes você tem um time, sei lá, com 7, 8 desenvolvedores. Então, você vai ter 7, 8 cards lá parados naquela lane ao mesmo tempo. E tudo bem. Mas ele vai te ajudar a fazer os questionamentos certos, né? Eu acho que faz bastante parte do papel do Scrum Master entender esses gargalos e desbloquear o time, né, nisso. Eu acho que é muito parte do teu papel, né? Gabi, a gente queria conhecer um pouco mais também como é que tem sido a tua experiência internacional, né? Então, tá tendo aí uma oportunidade, né? Acho que o mercado aí, né, desde que a gente começou a trabalhar muito mais remoto, muitas pessoas passaram a ter esse tipo de oportunidade, né? Então, conta pra gente como é que tá sendo essa experiência, né? O que essa mudança de cultura, né? Quais são os desafios? Olha, é uma coisa que eu adoro, sabe? Eu vim para Philips justamente por causa disso. Foi uma das coisas que mais me atraiu, né? A gente já trabalhava com times distribuídos desde antes da pandemia. Então, se eu não me engano, o time de cardiologia foi criado aqui em Blumenau em 2015. Talvez algo nesse gênero. E desde então, a maior parte do desenvolvimento de software de cardiologia da Philips era na Holanda. É uma empresa holandesa. E a maior parte dos desenvolvedores são de lá. E aí o time começou a crescer, começou a nascerem mais times aqui em Blumenau. E aí a gente trabalha, então, hoje com times totalmente distribuídos. Eu tenho pessoas no meu time que trabalham na Holanda, tenho gente que trabalha na Irlanda, tenho gente do Brasil inteiro, né? Porque na pandemia foi flexibilizado esse modelo de trabalho para a gente poder trabalhar de casa, da onde quiser, né? E então, assim, eu acho que te permite ter a vida que você quer ter, né? Porque hoje a nossa vida a gente gira em torno de trabalho, a gente está sempre trabalhando, fazendo alguma coisa assim. Quando você trabalha de forma remota, né? Independente se é com o time de fora ou com o time daqui, você tem muito mais flexibilidade no seu dia a dia, né? E trabalhar com times internacionais é muito legal. Eu gosto bastante. É muito desafiador, tá? É bem difícil. Já é difícil eu, mulher, na TI. Já é difícil esse cenário. Aí você vai... Porque o cenário da TI lá fora são caras que, tipo, eles estão a vida inteira trabalhando com TI. São desenvolvedores que, às vezes, eles têm a minha idade trabalhando na Philips, sabe? São 30 anos de carreira lá dentro da mesma empresa. Os caras desenvolvem software há 30 anos, eles já viram de tudo nessa vida, né? Então, é uma mudança muito grande. É uma diferença muito grande do cenário que a gente tem aqui no Brasil. Totalmente diferente. Aqui você vê desenvolvedores... tem desenvolvedores mais velhos? Claro que tem. Mas a grande maioria são desenvolvedores na casa dos seus 20, 30 anos. Né? Essas pessoas são muito abertas à mudança, testar coisa nova, aprender coisa nova. E é diferente de lá, que você tem muito mais resistência. Você tem muito mais dúvidas, né? Então, assim, eu cheguei e eu demorei até eu conseguir me impor, sabe? Até eu conseguir a confiança das pessoas. Cara, demorou bastante. É porque eu sou mulher? É porque é um cenário que já traz isso? Porque os caras têm de bagagem, de experiência, o que eu tenho de vida, né? Então, é bem complicado, assim. Tem que estar pronto para o desafio, mas é muito gratificante, assim. Hoje em dia...
tenho grandes amigos lá na empresa, sabe? São queridos, eu me relaciono bem com todos eles, eles são bem diretos, também diferente do que a gente vê aqui, né? Que o pessoal dá mais voltas, né? Tipo, né, quero dar um feedback. Daí, tipo, Não quer magoar a pessoa, não né? quero magoar. Não, os caras lá falam assim, não, tá uma bosta, né? Então, tu tem que estar pronto pra ouvir coisas assim, né? E tu tem que entender que não é pessoal, eles estão ali fazendo o trabalho deles assim como você tá fazendo o teu. Se a gente olhar pro recorte do que tu vive hoje, na proporção de Scrum Master, tem quantas mulheres e quantos homens? E na proporção de desenvolvedores também? Olha, eu acho que no Brasil, né, no Cardiologia Brasil, eu sou a única Scrum Master mulher. De quantas pessoas? 5 ou 6. Se a gente conta com o pessoal da Holanda, é eu e mais uma, que é a Oliveira, que ela é... Nem lembro que país que ela é, mas enfim, mora lá na Holanda. E daí lá tem mais uns 4 ou 5 Scrum Masters que também são homens. Então a proporção é bem baixa de mulher para homem, né? Uhum. Assim, ali eu achei uma coisa muito engraçada, inclusive, agora que você mencionou, eu lembrei. Quando eu entrei na Philips, a moça que me contratou, ela fez altas festas assim, nossa, que legal, uma mulher para a área de TI. Eu falei, né? Tipo, ela toda empolgada. E quando eu entrei na Philips, eu achei isso, tipo, muito curioso, porque tinham muito mais mulheres do que na minha empresa anterior. Olha só. Na minha empresa anterior era uma desenvolvedora, mulher, e daí eu de Scrum Master, a minha chefe que me ajudou, e era isso de mulher que tinha, entendeu? Eram 3 meninas, e acabou. Depois entrou mais uma menina também como Scrum Master para ajudar a gente, mas éramos em 4, num time, sei lá, de 30 e tantos. Caraca. Né? E aqui na Philips era bem diferente. Pô, eu entrei, tinha um monte de menina tester, um monte de menina desenvolvedora. Eu falava, nossa, que massa, legal, né? E é uma coisa que foi bem marcante pra mim, que a menina da contratação, a mulher que me contratou, do RH mesmo, ela fez uma festa, assim, quando me contratou. Foi bem engraçado. Eu fiquei, tipo, tá bom. Que legal, a gente vê que tem um movimento das empresas se importando em ter mais mulheres, né? Para que realmente a gente tenha a equidade, né? De pessoas, que a gente tenha um 50-50 ali, tanto de mulher quanto para homem. Muito legal. E Gabi, falando um pouco mais, tu trouxe bastante ali desse desafio, que é trabalhar com pessoas de fora, né? Mas eu queria saber, tu contigo mesma, das tuas expectativas na tua carreira profissional, se tu se cobra muito, como que é trabalhar nesse ambiente, né, sendo Scrum Master, que é uma pessoa que trabalha, de certa forma, com gestão de equipes, gestão de performance. Como que é pra ti, assim, ser Scrum Master e principalmente da tua trajetória, né, de quem veio de uma faculdade que totalmente diferente da área de TI, né, mas que tu fez essa migração e entrou aí pra área de tecnologia e hoje trabalha num mercado global. Olha, eu me lembro que uma das coisas que essa mulher, né, que me guiou, que me ajudava bastante, me ensinava, ela falava assim, vai ter momentos que você vai se questionar o teu valor, né, porque é difícil você se avaliar como Scrum Master também, porque é aquele papo, o que você entrega como desenvolvedor, entreguei 50 histórias, 60 PRs, a qualidade está XYZ, gerei tantos bugs no meu código, e você tem tudo isso de dados. E você não tem isso de dados quando você é um Scrum Master. Né? Então, a síndrome do impostor é muito comum de você ver numa situação assim, sabe? Eu tive momentos que eu me questionava, assim, várias vezes. Falei, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou fazendo o meu trabalho bem? Será que eu deveria estar fazendo mais ou diferente do que eu faço? Né? E vários momentos aconteceu. O que ajuda muito é você ter bons gestores e boas pessoas ao seu redor. Né? Pessoas de confiança que você consegue trocar uma ideia e conversar. Então, assim, eu sempre tenho no meu time de Scrum Master pessoas que eu confio cegamente, que eu falo assim, cara, aconteceu isso, 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 me ajuda, eu não tô entendendo, fiz alguma coisa de errado? Então, para pedir uma opinião, para você entender, tipo, e até se colocar no lugar do outro, né? Mas é bem difícil, assim, não é uma situação fácil. Porque o que a gente entrega não é palpável, né? No final das contas. Então, assim,
você tem que ter empatia, você tem que... E daí você tem... Como é que você sabe se você está tendo empatia com a pessoa? Não tem como você medir isso, né? Como é que você sabe se você está se comunicando bem? Eu não sei. Eu estou passando uma mensagem. Você está entendendo a mensagem que eu estou tentando passar? Não sei. Então, é muito subjetivo. A síndrome do impostor é muito comum, mas tem que ter fé. Confia. Fé em Deus que vai dar certo. Uma coisa que eu... E eu me pego em vários momentos, assim. Eu tô lá, tipo assim... Mas será que eu tô fazendo o suficiente? Mas será que tá bom o meu trabalho? Mas o que será que estão pensando de mim? Eu falo, não, chega. Né? Os pensamentos intrínsecos aqui, eu falo, não, para aí. Teu líder tá reclamando de alguma coisa? Você foi, né, tomou um puxão de orelha? Não, pô, eu acabei de ter um feedback super maneiro. Cara, continua, sabe? Tira as paranoias da cabeça e vai ver tua vida, entendeu? Vai lavar uma louça, sei lá. Mas é muito disso, de você, cara, volta pra realidade, tipo assim, avalia o cenário, né, com dados, fatos, né, histórico. E segue o teu rumo, assim, pra sair das paranoias mesmo. Não, eu acho que é bem isso. Eu acho que todas nós temos isso, assim, sabe? Eu acho que é muito comum a síndrome do impostor. Em mulheres, talvez em homens também, né? Mas falando de mulheres, eu tenho certeza, né? A gente sabe, porque a gente é líder, a gente conversa com mulheres, todas nós. E não importa, assim, se é júnior, sênior, líder ou o que é, a gente acaba sofrendo disso, né? Então, aproveitando esse assunto, se tu pudesse dar um conselho pra Gabi, né? Lá do início da carreira, né? O que tu diria pra essa Gabi? Se eu pudesse dar um conselho, seria para confiar, né? Confia, estuda, né? Aprende, obviamente. As hard skills são importantes, mas confia nas suas soft skills e pede feedback. Feedback, para mim, é a parte mais importante. É a forma mais fácil de você também sair de uma síndrome do impostor, né? De você entender se o teu trabalho está trazendo valor. Eu costumo pedir feedback pelo menos a cada 6 meses, para o pessoal que eu trabalho com mais frequência. Então, os gestores do pessoal com quem eu trabalho, os líderes técnicos dos meus times, o pessoal de testes dos meus times, os POs também, para entender, tipo, o trabalho que eu estou entregando tá trazendo o valor que vocês esperam, né? Ou tem algo que eu possa fazer diferente, tem algo que eu possa fazer a mais. Então, cara, feedback, para mim, é uma cultura que tem que ter instaurada em toda empresa, né? E é difícil de você ter. Eu acho... Hoje eu não vejo isso tanto, porque na Philips é super comum. A gente pede feedback para todo mundo pelo menos uma vez por ano, né? Então, eu lembro que na minha empresa anterior não era assim. Era bem difícil você ter essa cultura do feedback, de pedir feedback para os outros. E mesmo quando você pedia, às vezes as pessoas não... não quero magoar, não quero, né? Então, era mais complicado. Ali não, é super comum e é super bem difundido. Então, assim, peça um feedback. Só faz você crescer mais, né? Legal, muito bom. E Gabi, dando conselho para outras mulheres aí que desejam se tornar Scrum Master também, o que tu tem de dica de curso, livro? O que essa pessoa pode procurar para conhecer mais da profissão e entender se faz sentido para ela ou não? Olha, a parte do Scrum, tem o livro clássico do Scrum, né? Que é Entregando o Dobro do Trabalho na metade do tempo. Acho que é esse o nome. Ele é muito bom, ele é a bíblia do Scrum, né? Tem tudo by the book, esse é o book, né? E ele é muito legal, é um livro gostosíssimo de ler. Se vocês não leram, eu recomendo. Você lê assim, em uma tarde, ele é super gostosinho de ler, fácil. E tudo faz sentido, conecta bem legal. Então é um livro muito bom. Aí agora, partindo para uma parte um pouco mais pesada e mais técnica, a gente tem os livros do Kanban, né? Tem um livro do Taishi Ono, que eu não me lembro o nome, mas é um da capinha azul, assim. Ele fala sobre o método Kanban dentro da Toyota, né? Que surgiu lá no Japão, então ele dá uma explicação, é bem legal também. Tem o livro do método Kanban do David Anderson, que foi o cara que inventou, inclusive ele vem para o Brasil de vez em quando, né? Normalmente no Kanban Brasil, que é um evento legal que tem. E em eventos é legal também, porque você aprende muita coisa, você vê coisa de mercado. Cara, é uma das coisas mais legais para você entender se você não tem contato, mas para você começar a pegar um pouquinho de coisa, os eventos são muito legais, né? De agilidade. Eu e a Tamara, a gente sempre fala isso também, né? É muito networking bom, né? A gente já aconteceu muita coisa boa, né? Assim, de conhecer pessoas, de fazer parceria de curso. Então, realmente, participar de eventos, né? Estar ativo na comunidade é uma coisa que ajuda todo mundo a crescer. Muito bom, Gabi.
Pra encerrar aqui, a gente quer fazer uma última pergunta, que é o que é sucesso pra ti, né? O que é sucesso pra Gabi? Olha, para mim, sucesso já foi muito ligado ao que a gente ganha financeiramente, né? Hoje, para mim, ter sucesso é você estar numa carreira que você se sente bem, que você é respeitada, né? Que você trabalha com pessoas boas e não boas no sentido, tipo, só de, sou bonzinho e tal, mas boas, tipo, competentes, né? Que entregam, que te dão um feedback construtivo, que te querem ver crescer. Hoje, para mim, você ter sucesso é você estar rodeado de pessoas que te querem ver crescer. No modo pessoal, né? No lado pessoal e também no lado profissional. Então, para mim, hoje, ter sucesso é isso. Legal, geralmente quando a gente está cercado assim, o profissional também acaba fluindo bem e isso impacta no financeiro também, Exatamente. né? Então, tudo acaba se ligando, né? Muito bom, vamos lá pro nosso presentinho. Aí um presentinho pra Gabi, agora você faz parte da comunidade Humanizadas. Dá pra abrir? Sim! Defina o seu nível de ansiosa. Adoro presentes. Adorei. Chique. Bem clean. Bem Bem clean. organizada, Adorei. Dá pra usar muito pra trabalhar, pessoal. Arrasou. Adoro. Ai, eu amei isso daqui. Inclusive, eu tava precisando de um caderninho. Muito obrigada, meninas. Muito bom, então chegamos ao final do nosso segundo episódio. Gostaria de te agradecer, Gabi, pela participação. Foi uma troca maravilhosa. Tenho certeza que a mulherada aí de casa também vai sair com vários insights, várias dicas aí para realmente quem quiser vir para essa área de Scrum Master, aprender um pouco mais. Eu acho que é muito legal até para quem é gestor, por mais, né, por exemplo, tem estruturas que não tem o Scrum Master e o líder direto acaba fazendo esse papel de Scrum Master, então tem várias dicas bacanas aí para a mulherada aprender. Muito bom, também quero muito te agradecer, Gabi. Obrigada por compartilhar, para explicar um pouquinho mais pra gente sobre o que é o papel, né? Que com certeza, assim, muitas pessoas têm dúvida. Falar um pouco mais de agilidade, dos teus desafios, né? É muito bom também conhecer um pouquinho mais também, além do papel também, né? Sobre quem tá ali praticando aquilo no dia a dia, né? Então, quais são as dificuldades que a gente sabe que a gente sempre acaba enfrentando, né? E também, para todo mundo que tá aqui nos ouvindo, a gente quer muito agradecer, pedir aí para dar o nosso like no nosso vídeo, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, também nos siga em todas as nossas redes sociais, no Spotify, no TikTok, no Instagram e no YouTube. E Gabi, queremos dar aí a palavra para você, né? Pra gente poder encerrar aqui. Eu queria agradecer pelo convite, foi maravilhoso, foi um papo super gostoso. Eu, quando começo a falar de agilidade, eu não calo a boca, né? Mas... se me deixasse, falava mais. Mas, enfim. Fiquem à vontade também, quem quiser me contatar, enfim, para trocar ideia. Eu gosto bastante de falar sobre. Tô sempre tentando ficar ativa na comunidade, né? Então, se me vem por aí, podem me dar oi também. Me sigam nas redes também. Muito bom. Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada.